Quem disse que não foi você para mudar a tua história de vida e mudar a história de vida da tua família? Talvez seja você, aquele que ninguém acreditou, aquele que ninguém deu nada, aquele que todo mundo achou que era o improvável, que não ia chegar no lugar nenhum. Nós estamos aqui, olha onde eu cheguei, para contrariar as estatísticas. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma live onde nós estamos aqui para co-criar e compartilhar conhecimento. Quero dizer para vocês que esse ambiente é meu, esse ambiente é seu e esse ambiente é nosso. Quero, de antemão, aproveitar esse momento para agradecer pelo carinho da audiência de todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, tem acompanhado as lives aqui, e não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Lembre-se sempre de se lembrar e de nunca mais se esquecer de que, à medida que nós buscamos um novo nível de conhecimento, naturalmente a nossa mente expande e nunca mais ela volta ao seu tamanho normal. Quando você busca um novo nível de conhecimento, isso não melhora só a sua vida. Isso melhora o seu trabalho, melhora a sua autoestima, melhora a vida da tua família, melhora a vida das pessoas que você de alguma forma se relaciona. Então vamos juntos nessa jornada de conhecimento, buscando a inteligência emocional, o desenvolvimento humano, e você vai entender e vai saber e aprender que a mudança, ela sempre precisa ser de dentro para fora. Se você não ouviu, hoje eu quero dizer para você, ninguém na face da Terra tem a capacidade de mudar o outro, a não ser que ele tome a decisão dentro de si. Portanto, assim como eu escolhi estar aqui com vocês, muito obrigado pelo carinho da tua presença, da tua audiência, muito obrigado por estar aqui comigo. Ah, e tem uma coisa. Quando você entrar lá no meu canal no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho. E o que significa isso? Significa que o YouTube entende que ele precisa entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Eu falo sempre que é impossível nós termos uma nova tomada de consciência e querer mudar de vida sozinho. Se você acredita e acha que mais pessoas merecem mudar de vida, eu quero convidar você com muito carinho para você compartilhar o nosso conhecimento e nós vamos formar juntos, na verdade, nós formaremos uma rede de transformação. Gente, eu quero dizer para vocês que tem um projeto que está saindo do forno, novinho em folha. Hoje eu já comecei a comunicar algumas pessoas que farão parte desse projeto. Daqui a pouquinho, num futuro muito breve, eu estaria aqui trazendo para vocês sobre o que se trata esse novo projeto da nossa holding na FM Treinamento. É um novo segmento que nós estamos abrindo dentro da nossa empresa. Então, se você precisa de um treinamento, se você está buscando uma nova tomada de consciência, nós temos as mentorias individuais, que são as sessões de terapia cognitiva, comportamental. Se você precisa se autodesenvolver, se você precisa destravar na oratória, procure-nos pelo direct, ou aqui no meu, ou na FM Treinamento, e lá a nossa equipe estará pronta para te atender e atender a sua empresa também. Mas sem mais delongas, vamos caminhar para o que nós vamos falar hoje, né? Como eu sempre digo para vocês, toda live a gente traz um tema diferente, justamente porque a gente acredita, eu praticamente, toda a minha equipe, a gente acredita que aquilo que nós temos oportunidade de disseminar, assim como tem mudado as nossas vidas, tem mudado a realidade e a vida de milhares de pessoas, tanto em São Paulo, das pessoas que têm a oportunidade de estar em nossa sala de aula, nos nossos treinamentos, mas como na vida de pessoas também que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais. E que bom, né? Que a internet está aqui à nossa disposição para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas, né? Eu falo sempre que toda vez que o nosso cérebro ele toma consciência, ele tem uma expansão, nunca mais a nossa mente volta ao seu tamanho original. Então, eu quero convidar você nessa noite a mergulhar comigo e com as pessoas que estarão aqui nessa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. O tema da nossa live é: não guarde mágoas, mas atualize a lista de pessoas que não merecem o seu tempo. Vou repetir: não guarde mágoas, mas atualize a lista de pessoas que não merecem o seu tempo. Uma das coisas mais interessantes é que, quando nós falamos de mágoa, geralmente, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas geralmente a mágoa, ela vem de fato seguida de alguma ação, de alguma atitude ou de alguma palavra que alguém nos disse ou nos disseram e que de alguma forma causou em nós um
sentimento. E a mágoa, ela é um sentimento que a gente, quando adquire naquele momento, né, em que nos foi dito, ou tal atitude, ou tal decisão foi contrária àquilo que a gente buscava, a gente sabe que o primeiro sentimento que isso desperta em nós é o sentimento de tristeza. Todas as vezes que nós falamos, olha, eu estou magoado com fulano, e aí todo mundo, né, a maioria das pessoas pergunta, mas qual é o motivo? Né? Não existe a gente ficar magoado com alguém sem motivo nenhum. É natural que se você está magoado com alguém, isso tem uma razão, isso tem uma circunstância, isso tem uma atitude. Só que, quando nós falamos sobre, por exemplo, o comportamento, quando nós falamos sobre as ações, quando nós falamos sobre as atitudes, nós temos também, junto a ela, atrelado um poder de escolha. Né? Eu posso ouvir uma agressão, ou uma fala, ou uma atitude, e eu tenho o poder de dizer se aquilo vai me chatear, vai me magoar ou não. E aí, isso tudo está relacionado às nossas emoções, que são o que nós chamamos de self 1 e o self 2, o nosso lado racional e o nosso lado emocional. Lembra, quando eu sempre trago para vocês aqui durante as nossas lives, que nós não temos o controle absoluto das nossas emoções. Por quê? Nós não sabemos, de fato, se alguém nos disser alguma coisa, qual será a nossa reação naquele momento imediato. O que significa isso? Significa que, quando nós estamos ou somos acometidos por tais situações, o que nós precisamos observar é se o que foi dito ou por que tais atitudes foram feitas naquele momento. E aí, é claro, lembra do que eu sempre digo? Nós não temos controle da nossa emoção, que a gente vai e muda de canal como o controle da televisão. Deu comercial, a gente vai lá e pum, muda de canal. Muitas das vezes, essa mágoa, ela pode estar dentro da nossa casa, né? Pode ser de alguém muito próximo de dentro da nossa casa, pode ser de alguém do nosso trabalho, pode ser de alguém da nossa equipe, ou em tantos outros lugares. Eu poderia trazer vários exemplos de ambientes ou de pessoas que pudessem, ou que podem, de alguma forma, ter nos deixado sentido ou magoados por alguma razão, algum motivo ou algumas circunstâncias. Mas o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é que, quando nós guardamos a mágoa, é natural que a gente começa a nutrir uma infinidade de sentimentos. E é esse o cuidado que nós precisamos tomar. Eu sempre trago aqui uma metáfora muito interessante que diz o seguinte: o veneno só vai te matar se você ingeri-lo. Lembra? Não adianta eu tomar o veneno e achar que o outro vai morrer. Porque isso não vai acontecer, porque não foi ele que tomou o veneno. Mas eu preciso observar que o fato da pessoa ter me magoado, e aí tudo isso entra na relação de você conhecer a si mesmo. Se você sabe, ou se a pessoa sabe, que determinada fala, determinada atitude, determinada ação te deixa chateado, e mesmo assim essas pessoas insistem em fazê-la, significa que, de alguma forma, o objetivo central dela é atingi-la. Então, quando eu falo a respeito dessa sensação, desse sentimento, primeiro ponto que eu trago aqui para vocês: nós precisamos aprender a nos conhecer. Porque de duas a uma, ou você muda de ambiente, ou você passa a não atribuir mais atenção a essas pessoas, e aí você pode estar se perguntando, que foi uma das coisas que eu ouvi na frase, na live ainda há pouco do professor JP, junto com a Andréia, do seguinte: e quando essa mágoa ela é acometida, direcionada por alguém que está num cargo hierarquicamente superior ao meu? O que eu preciso fazer? Lembra do que eu falo sobre se honrar e se respeitar? Eu preciso, de alguma forma, encontrar um mecanismo para falar para essa pessoa o quanto a atitude dela não fez sentido para mim. Eu preciso, de fato, ter, primeiro, um pacto de lealdade e de fidelidade para comigo mesmo e dizer, olha, tal fala que foi feita nesse momento, e aí como é que a gente faz isso, tá? A gente faz isso quando nós estamos de cabeça fria, porque, de fato, se nós estivermos de cabeça quente, aquela mágoa ela pode ser um estopim para gerar tantos outros gatilhos até nos levar a uma via de fato, e esse não é o objetivo. Então, quando eu trago para vocês esse tema a respeito de você não guardar mágoa, mas você atualizar a lista de pessoas que não merecem o seu tempo, é estar tudo bem
se você precisar não mais se conectar com essas pessoas. No cargo de liderança, a gente sabe, né, que se houver uma recorrência, o melhor a se fazer é levar a uma instância superior ou fazer o que mamãe e vovó sempre nos ensinou. A porta da rua é a serventia da casa. Eu trago sempre uma frase do seguinte: não adianta você ir à casa de alguém e a pessoa saber que você gosta de café quente e ela servir para você um café frio ou um café morno. E nem é sobre café que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre pessoas. Nós estamos falando sobre fazer gestão das nossas próprias emoções. Nós estamos falando sobre honrar e respeitar primeiro quem você é. E a forma na qual as pessoas te enxergam, a forma na qual as pessoas te veem, a forma na qual as pessoas te tratam, tem tudo a ver com a forma que você se trata, a forma que você se enxerga, as decisões que você toma, e mais do que todas essas coisas, está relacionada sobre o quanto você se conhece. E aí, nós precisamos compreender o seguinte: lembra quando eu trago a metáfora do perdão? O fato de você perdoar alguém que te magoou, que te chateou, que disse coisas ao teu respeito que não condiz com aquilo que você é, que não condiz com aquilo que você faz, que não condiz com as suas ações, que não condiz com aquilo que você fala, é natural que você precisa olhar para você e entender o seu merecimento. É natural que você precise olhar para você e observar o quanto isso faz ou não faz sentido. Porque o tempo todo a gente sabe que no mundo corporativo ou não, existem pessoas que, pelo simples fato de te ver feliz, isso vai aguçar os demônios que tem dentro dela. Você já percebeu que uma pessoa, quando ela está feliz, quando ela está alegre, quando ela está com uma mente expansiva, é natural que isso potencializa, isso leva adiante, muitas vezes, aquele momento que ela está curtindo e que ela está vivendo. Esse é o aspecto das pessoas felizes. E ela tende a querer ser uma multiplicadora, a querer contar muitas vezes para as outras pessoas. E uma das coisas que eu acho muito interessante e que a gente precisa sempre observar é: observe a reação das pessoas quando você contar para elas que os seus projetos estão caminhando muito bem. Essa é uma das coisas que nós mais precisamos observar. Eu não sei se você já reparou alguma vez que você estava entusiasmado ou entusiasmada e você contou para alguém que você tinha conquistado algo que para você era incrível. Você já parou para pensar em qual é a reação daquela pessoa? Muitas vezes, se a gente para observar isso, a gente vai perceber que às vezes a pessoa não está tão feliz. E por isso, elas não vão corresponder ao teu nível de felicidade. Elas não vão corresponder àquilo que você está reverberando, àquilo que você está verbalizando. Então, eu vou falar aqui uma frase muito clichê, que diz o seguinte, aquela de para-choque de caminhão. Pessoas felizes não têm tempo para ficar infernizando a vida alheia. Pessoas felizes não têm tempo para ficar cuidando do plantio dos outros. Pessoas felizes estão preocupadas em manter as suas felicidades e saberem como que elas podem potencializar aquilo. Mas as pessoas infelizes, ou as pessoas não satisfeitas com a vida, não satisfeitas com o trabalho, não satisfeitas com o que faz, não satisfeita consigo mesmo, não está satisfeita com nada. A pessoa infeliz, ela sempre tenta minar a felicidade dos outros. Eu falo que essas pessoas é uma enviada do outro lá, que eu não vou falar o nome não, mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Elas são programadas, parece que são projetadas para tentar nos ver sempre cabisbaixo, nos ver sempre infelizes. Mas por quê? Porque pessoas felizes tendem a se juntar com outras pessoas felizes e isso vira uma potência. Lembra? Se você tem um nível de conhecimento e você se alia a alguém que tem um conhecimento um pouco maior que o teu, a gente alinha os dois níveis de conhecimento e isso vira uma potência. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, como a Claudinha bem escreveu, uma chave que eu quero entregar para vocês aqui é: procure conviver, procure se aliar, procure estar aliado e juntos com pessoas que tenham um nível superior ao teu. Pô, Felipe, mas eu ando com pessoas que têm um nível igual. Tudo bem, beleza, bacana, legal. Como que a gente pode fazer para potencializar isso? Buscar um novo nível de conhecimento, fazer um novo curso, ter uma nova tomada de consciência, mostrar que é possível viver algo diferente, mas através do quê?
Lembra do que eu sempre trago para vocês? Tudo que eu falo para vocês aqui não é um achismo, não é coisas que eu só estudei para vir aqui, abrir a live e falar. Não, são coisas que eu tive a oportunidade de estudar, tomar um novo nível de conhecimento, experimentar as ações em detrimento daquilo que eu tive a teoria, provar isso na prática e a partir daí entender que é bom e que isso merece ser levado para mais pessoas. Mas eu também consegui compreender que muitas vezes, isso a gente precisa sempre ficar atento, que muitas das vezes a gente vai querer o bem das pessoas, mas elas não vão estar preocupadas consigo mesma. E o que eu preciso fazer? Eu sempre costumo falar, gente, e assim, sem hipocrisia nenhuma, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte para as pessoas que estão à minha volta. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de receber um abraço meu, uma palavra minha, um conselho meu, uma orientação minha, uma bronca minha, é natural que eu estou querendo, de fato, que você evolua, que você tome um novo nível de consciência, que você passe para o próximo nível. Mas, ultimamente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ultimamente, eu tenho colocado algumas pessoas no congelador. Sabe por quê? Eu aprendi o seguinte, eu ouvi uma live esses dias muito interessante e já vinha falando sobre isso há algum tempo. Você já percebeu que tem pessoas que te chamam de amigo, tem pessoas que falam que vai estar com você, que o que você precisar, a pessoa vai estar ali. E você já percebeu que você tem uma loja, você vende um produto, você vende um serviço, e essas mesmas pessoas que te chamam de amigo, que fala que te adora, que te apoia nas suas escolhas, elas não têm, não é que não tem a condição, elas não têm a capacidade de compartilhar aquilo que você está vendendo. Elas não têm a capacidade de compartilhar o teu conteúdo. Elas não têm a capacidade de ampliar a tua mensagem. Então, pera, se as pessoas que se dizem estar comigo, são próximas a mim, são as minhas amigas, querem ver a minha evolução, não têm a capacidade de apertar um botãozinho, de compartilhar, de mandar um aviãozinho para que mais pessoas acessem esse novo nível de conhecimento, eu preciso observar que eu estou dentro de um ambiente em que a amizade está errada, né? É muito difícil a gente lidar com os fatos da vida real, né? Querer de fato entender isso. Mas a gente precisa observar. Pera, você gosta do meu trabalho, você admira o meu trabalho, mas eu não vejo você compartilhar nada, eu não vejo você publicar nada. Muito pelo contrário, a gente percebe que tem um monte de gente que entra para visualizar o nosso story e não tem coragem de deixar uma reação, nem que seja de raiva. A gente percebe que algo de errado não está certo. Existem pessoas que não torcem por você, mas acompanham a tua vida para saber como é que você está fazendo. E você precisa observar quem é que você está chamando de amigo. E eu falo sempre o seguinte, deixa eu falar uma coisa. Ultimamente, eu sempre coloco algumas pessoas na geladeira, porque da geladeira ali a gente consegue tirar, tá beleza, tá bacana, tá legal. Mas nesses últimos dias, eu tenho colocado pessoas no congelador. Mas é do congelador para outro lugar, como eu estou falando a respeito do tema dessa live. Não guarde mágoas, é sem mágoa, mas é atualizar a lista de pessoas que merecem o nosso tempo. Primeiro a gente precisa nos respeitar, porque as pessoas tendem a estar com seus problemas e acharem que as outras são culpadas. E eu sempre digo o seguinte, quem me conhece sabe, eu trabalho sempre com uma máxima. Enquanto eu estiver falando, pegando no pé, orientando, cara, eu tô super ligando, eu tô super antenado, eu tô preocupado em saber como é que a pessoa está, como é que ela tá reagindo, como é que tá a vida dela, se ela tá indo bem, se ela tá precisando de ajuda, se ela tá precisando de uma mentoria, de uma terapia, de apoio. Eu tô ali lado a lado, eu não sou aquele tipo de pessoa que tô para uma fase. Eu tô só no verão, ou eu tô só no inverno, ou eu tô só na primavera, ou eu estou em todas as estações, ou eu não tô. E aí eu aprendi que me honrar e me respeitar é também atualizar a lista de pessoas que merecem o meu tempo. Se eu parar de falar, azedou o pé do frango. Eu já não tenho mais tempo a perder. Eu quero estar com pessoas que realmente querem estar comigo, mas que me ouvem, que façam uma escuta ativa. Não que aperta o botão do FDO. Eu não quero pessoas do meu lado que estejam inteiramente pensando só em si. Porque esse não é o meu objetivo. Esse não é o objetivo da minha empresa. Esse não é o objetivo das pessoas que eu tenho a oportunidade de me conectar. Muito pelo contrário. Eu tive uma expansão de consciência há alguns anos atrás
em que eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, fui buscar especialização, fui me pós-graduar dentro dessas áreas, para que eu pudesse chegar aqui e falar não coisas que vêm na minha imaginação. Lembra do que eu falei? Eu quero ter a oportunidade de influenciar pessoas a querer ter uma vida diferente da mesmice que elas estão levando, através da educação. Por isso eu escolhi ser professor. Por isso eu escolhi estudar jornalismo. Por isso eu escolhi estudar publicidade. Por isso eu escolhi me tornar especialista comportamental. Por isso que eu fui buscar tantas outras formações, né, dentro da área neurocognitiva, como PNL. É por isso que eu fui buscar outras graduações, como a constelação sistêmica integrativa, para que eu pudesse conhecer o sistema, para que eu pudesse, de alguma forma, vir aqui, abrir essa rede social e investir o meu tempo com pessoas que querem aprender. E é o que eu disse. Muitas vezes, as pessoas entram na live de um influenciador, de um funkeiro, que não entrega nada, mas elas estão ali dando tudo para eles. E poderia ter muito mais gente aqui na nossa live, mas eu entendi, consegui compreender que mudança de vida nunca será para todo mundo. Mudança de vida é para quem toma uma decisão dentro do seu estado interno. Eu decido mudar. Eu decido tomar uma atitude, eu decido ter a minha vida transformada, eu decido adquirir um novo nível de conhecimento, eu decido fazer uma nova busca. É claro que muitas das vezes o que vai te fazer mudar não são as decisões que você vai tomar, mas é a circunstância na qual você vai se encontrar naquele momento que vai te obrigar a mudar. Mas você já parou para pensar o quanto seria incrível, fascinante e mais gostoso se você mudasse porque você foi em busca de um novo nível de conhecimento? Você já parou para pensar que muitas das vezes nós estamos inteiramente conectados com pessoas que de alguma forma se conectam ao nosso propósito? Eu sempre digo, é uma máxima na minha sala de aula, e muitos dos meus alunos que estão aqui dessa live sabem bem disso, eu digo sempre o seguinte: todas as pessoas, guarda essa frase que é de para-choque de caminhão, essa é uma idealização da minha cabeça. Eu digo sempre o seguinte: todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos sempre têm uma chave para nos entregar. Vou repetir. Todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos sempre têm uma chave para nos entregar. E acredite, às vezes, a pessoa que vai te entregar uma chave, ela só te deu a oportunidade de estar na vida dela por alguns segundos, por algumas horas, por alguns momentos. Eu estava agora há pouco na live com a mestra que está aqui com a gente, a comunicação na veia, underline CNV, que é a Andréia, uma comunicóloga, uma comunicadora nata, e ali também a live poderia ter milhares de pessoas, porque o bate-papo dela junto com o professor JP é um bate-papo incrível, um bate-papo de duas pessoas crânio, de duas pessoas evoluídas, de duas potências, e isso é maravilhoso. Poderia ter milhares de pessoas. Agora, eu tenho certeza que se jogadores de futebol abrir uma live, dá milhares de pessoas. Eu tenho certeza que se aquela influenciadora que agora é de direita, abrir uma live, vai ter várias pessoas. Mas espera, não é sobre direita e esquerda. É sobre o que você vai entregar. Não importa se você é de direita, não importa se você é de esquerda. O fato em que nós precisamos ter em comum é: o que os governantes estão fazendo vai beneficiar a massa? Ou vai beneficiar só alguns? Eu preciso pensar nisso. Isso também é expansão de consciência. Isso também faz parte da minha construção social. Isso também faz parte da minha lista de tempo. Por que eu estou investindo tempo? Eu vou investir meu tempo com entretenimento, tá tudo bem você se entreter. Mas o que isso vai te trazer de resultado? Qual é a diferença que isso vai trazer para a tua vida? Qual é a diferença que isso vai trazer para a tua história? Eu gostaria, e super gostaria, que esses cantores de funk, que esses influenciadores incitassem a sociedade ou as pessoas que consomem os seus estilos de comunicação ou o seu entretenimento, eu gostaria que elas instigassem ao seu público a estudar, a buscar um novo nível de conhecimento, a sair da margem da ignorância, a tomar consciência do quanto as suas vidas podem ser mudadas a partir da educação, porque a educação transforma. Eu entendi que a educação transforma. Por isso, me tornei professor. E aí, a gente pode olhar e falar, pô, ser professor numa sociedade como essa que nós estamos vivendo é muito desafiador. A mestra Andréia estava falando sobre comunicação não violenta. Mas vocês percebem que o tempo todo a gente fala, a gente se comunica de uma forma violenta com as outras pessoas. Por quê? Porque nós só queremos falar, nós não queremos ouvi-las.
mas nós queremos fazê-la nos ouvir. Então eu preciso parar para pensar, pera, eu preciso fazer uma escutativa. E uma escutativa não é eu entrar por um ouvido e sair pelo outro. É a oportunidade que eu tenho de olhar para o rosto da pessoa e de procurar compreender. Bom, pera, em que momento que nós estamos desse assunto que nós estamos falando? Nós estamos de cabeça quente? Estamos. Existe a possibilidade de nós conversarmos daqui a pouquinho, daqui uns 20 minutos, daqui uma meia hora, para que a gente retorne nesse assunto e aí eu vou conseguir estar por inteiro, te ouvir, dialogar, sem agredir verbalmente, sem agredir fisicamente. Então o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender em quem nós estamos investindo o nosso tempo. Não que você não tenha que assistir seu entretenimento. Não que você tenha que visualizar o TikTok que você gosta, o Kawaii, ou outras redes sociais. Não, nada disso. Tá tudo bem você consumir o que você gosta de consumir. Mas como seria se você conseguisse compreender e olhar para dentro de você e entender que aquilo que você consome também faz parte do momento que você está vivenciando? Você já parou para pensar? Eu já nem sei quanto tempo faz que eu não sei o que é assistir televisão. Mas eu gostava muito de assistir um programa chamado Cidade Alerta. E sabe o que eu percebi? Eu percebi que esses programas, eles nos adoecem mentalmente falando. Nós assistirmos esse tipo de comunicação, aí as pessoas falam assim, olha o que as pessoas defendem. Não, mas a gente precisa assistir para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aí vocês já perceberam que esses programas, eles derramam um banho de sangue. E isso desperta o quê? Isso desperta violência, desperta gatilhos, desperta crise de ansiedade, porque o tempo todo a gente só ouve falar sobre feminicídio, crime passional e tantas outras coisas, e aí nós precisamos tomar o cuidado para o que nós estamos emprestando à nossa mente. E que muitas vezes esse gatilho de ansiedade que você desencadeou está relacionado ao tipo de comunicação que você consome, ao tipo de programação que você consome. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Nós precisamos nos preocupar e precisamos estar atentos de que todo estilo de comunicação ou todo e qualquer tipo de comunicação comunica alguma coisa que vai atingir a nossa psique e, naturalmente, isso vai se transformar em energia positiva ou não para o nosso corpo. Então, eu quero convidar você nessa noite a não guardar mágoas, mas atualizar a lista de pessoas que merecem a sua atenção. Felipe, são todas as pessoas que têm a sua atenção? Não. Não, porque a gente precisa aprender a ser seletivo. E o fato de você ser seletivo, deixa eu te falar uma coisa, vai fazer com que você queira se desligar de muitas pessoas, gente. Porque quantas pessoas nos abusam de nós emocionalmente? Quantas pessoas querem se fazer ouvir, mas não nos ouvem? Já parou para pensar? E a pessoa fala, não, eu tô aqui com você, mas a pessoa não tá por inteira. A pessoa tá mexendo no celular, tá vendo outra coisa, ou eu estou, ou eu não estou. E está ali naquele momento, presencialmente, e não está emocionalmente, mentalmente, né, que é trazer à tona, trazer a atenção da pessoa que quer ser ouvida, é a mesma coisa que não está. O melhor é a sua ausência. A mesma coisa o perdão. O fato de você perdoar alguém não significa que você tem que se assentar na mesma mesa que essa pessoa. Então, observe isso. Observe aonde é que você está investindo o seu tempo. Eu vejo um monte de gente, por exemplo, criticando as pessoas que vão para o bloquinho, as pessoas que vão para o carnaval, as pessoas que vão... Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu nunca gostei de carnaval. Essa é a realidade. Nunca gostei de ir para bloquinho. Mas vocês não vão me ver de maneira alguma criticando alguém que goste, alguém que vá. A vida é de cada um. As consequências que você vai ter a depender de quantas bocas você vai beijar ou não, se você vai para curtir a dança, se você vai para ver pessoas, cada um cuida da tua vida e da tua própria história. É claro que o meu período de investimento em carnaval é estar com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu curto, com as pessoas que eu gosto, mas eu não tenho nada contra as pessoas que querem pular o seu carnaval. Quem quiser pular o teu carnaval, que pule. Eu escolho pular o meu carnaval investindo em algo que vai me trazer uma evolução cognitiva. Eu prefiro investir o meu tempo de qualidade estando com quem eu amo, com quem eu honro, com quem eu respeito, com quem eu reconheço, com quem eu gosto de curtir. E tá tudo bem se o teu carnaval for na Faria Lima, se o teu carnaval for no Tatuapé, for na Vai-Vai, na Gaviões, aonde quer que seja. O mais importante do que todas essas coisas é você ser feliz dentro daquilo que você merece, dentro do que você acredita. E uma das coisas que a gente mais teme, como foi dito na live do professor JP junto com a Andréia, é o medo de ser julgado pelas outras pessoas.
Se você for, vão te julgar. Se você fizer, vão te julgar. E se você não fizer, as pessoas vão te julgar do mesmo jeito. Então, preste muita atenção em tudo. A gente precisa observar muito o tempo todo tudo. A gente precisa observar que o nosso tempo é precioso. E um tempo como esse que nós estamos aqui não volta mais. E por que todas as vezes que eu entro em live, eu sempre entro agradecendo a todos vocês que estão aqui? Porque para eu é um privilégio poder estar aqui investindo o meu tempo, que eu saí do trabalho agora há pouco, poderia estar descansando, vindo aqui propagar e multiplicar meu conhecimento. Isso é maravilhoso. Saber que vocês escolhem estar aqui, para mim é um privilégio, de fato. É um privilégio. Poderia ter muito mais pessoas, poderiam, mas não são todas as pessoas que querem mudar de vida. Talvez ouvir isso aqui que eu estou falando, alguém pode entrar e dizer, nossa, mas todas as vezes que eu entro lá, ele traz uma nova tomada de consciência e é vários tapas na cara que a gente leva. Não, não é tapa na cara, isso é tomada de consciência. Isso é a oportunidade que nós temos de evoluir para um novo nível. Sabe para quê? Para que as pessoas não nos tratem de qualquer maneira. Para que as pessoas não nos tratem de qualquer jeito. Para que as pessoas não sejam grosseiras com a gente. Para que as pessoas não nos tratem com ignorância. Sabe por quê? É muito comum a pessoa ser grosseira e quando ela é alvo dessa grosseria, para ela tá tudo bem, porque ela é assim. Sabe a síndrome da Gabriela? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, Gabriela. Ninguém é ignorante. Ah, não, eu por opção. Não, eu sou ignorante porque eu não tenho outra opção. Não, você é ignorante porque você é estúpido, grosso, bruto. Porque você é, isso está na sua raiz, isso é de você. Mas se quiser mudar, isso pode mudar. Existem várias maneiras da gente falar a mesma coisa. Colocar um tom de agressividade, uma comunicação violenta é uma escolha. Eu posso dizer, Pedrinho, por gentileza, não mexe aí, porque se você mexer aí, você vai queimar a sua mão. Ou eu posso dizer, Pedrinho, se você mexer aí, entende? A forma na qual nós nos dirigimos às pessoas diz muito a respeito da nossa própria natureza. E então eu quero convidar você a tomar consciência de que ter uma comunicação não violenta, como eu ouvi ainda há pouco na live do professor JP, fala JP Torres, professor JP, ouvi eles falarem, ele junto com o André, falar sobre comunicação não violenta, e a percepção que a gente tem é que existe várias maneiras que a gente pode utilizar para falar de uma mesma coisa, sem depreciar, sem menosprezar, sem, de alguma forma, humilhar alguém. Existem várias maneiras, mas as pessoas sempre querem se utilizar da comunicação violenta. As pessoas sempre querem se utilizar de uma comunicação mais agressiva. E é possível a gente mudar tudo isso a partir de nós mesmos. Tem muita gente que fala, você precisa ter empatia. Não, é assim. Quando você for falar com alguém, qualquer que seja a coisa, é só você pensar no seguinte, como eu me sentiria se eu fosse tratado da forma que eu estou falando? Vou repetir. Como você se sentiria se você fosse tratado da forma que você está falando? É necessário a gente observar. Eu sempre trago uma tomada de consciência no sentido de observe os sinais. Preste muita atenção nos sinais. A forma que você trata alguém hoje vai ser a mesma forma que alguém vai te tratar amanhã. E é como eu sempre digo. Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou orientando, enquanto eu estou aconselhando, é porque eu te amo muito, é porque eu quero te ver muito bem, é porque eu quero te ver evoluir. Se eu falar, tô pondo na geladeira, tô pondo na geladeira, significa que eu ainda vou falar alguma coisa. Se eu disser que eu estou colocando no congelador, ainda tem uma raspinha de esperança. Agora, se eu disser, não vou falar mais nada, esquece. O mundo pode cair em cima de você, que você vai morrer escorado nos escombros. Eu não vou falar mais. Sabe por quê? A gente orienta, a gente aconselha, a gente está ali do lado, a gente apoia, a gente pega na mão, a gente leva até o rio, a gente fala até onde está o peixe. Mas mesmo assim, as pessoas não querem ouvir. Deixa eu falar uma coisa. A minha avó sempre dizia, quando você é muito bom, chega ao momento que você faz papel de trouxa. E sabe quando é que é o papel de trouxa que a gente faz? Quando a gente começa a fazer as coisas para a pessoa. Ela vive falando, eu não sei fazer. Falar eu não sei fazer sem ter uma atitude, para ao menos tentar fazer, é querer se escorar no favor dos outros. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Já me escorei no favor dos outros. Não conseguia fazer. Não sei fazer. Pô, mas eu nem tentei. Por exemplo,
Fazer pudim. Gente, eu já tentei fazer pudim de todas as formas. Faço a receita como manda o figurino. Eu e o pudim, a gente não tem uma relação muito boa. Mas tá tudo bem, porque uma hora ele vai ter que se submeter a mim e eu vou falar, esse é o meu pudim. E nem é só sobre pudim que eu estou falando. É sobre desenvolvimento humano. É sobre pessoas. É sobre liderar. É sobre ser um governador da tua própria life, da tua própria vida, da tua própria história. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Não fique sustentando e alimentando e nutrindo sentimentos que tá te matando. Não tá te fazendo bem. Se é alguém que você precisa perdoar, libera perdão. Talvez essa pessoa é pobre de alma, de espírito e de tudo. O perdão não vai só libertar ela, vai permitir com que você siga o seu próprio caminho. Então, perdoe, deixa que a pessoa vá para o raio que o parta, para onde ela quiser. Ela seguir a trilha dela, o caminho dela, a história dela. Lembra do que eu disse no início da live? Pessoas felizes não têm tempo para ficar infernizando vida alheia, a vida dos outros. Eu preciso ter consciência disso. Ah, professor Felipe, mas você está falando algo que é óbvio. O óbvio precisa ser dito muitas vezes. A gente precisa tomar consciência disso. Quantas vezes a gente não toma consciência daquilo que é óbvio? A gente sabe como fazer, a gente sabe fazer, mas a gente deixa passar batido. Porque talvez em algum momento aquilo é irrelevante. Mas observe os sinais. Observe que a forma que você trata alguém hoje, posteriormente alguém também vai te tratar. A vida é uma via de mão dupla. Plantou, colheu. Não adianta você plantar chuchu e achar que vai colher mamão. Não adianta você achar que vai plantar piqui e vai colher manga. Não vai, gente. Cada um será responsável por colher somente aquilo que planta. E quando eu falo sobre isso, eu trago para vocês o tema principal da nossa live. Eu trago para vocês o tema central da nossa live, que é: não guarde mágoas, mas atualize a lista de pessoas que não merecem o seu tempo. Lembra de que o seu tempo é a moeda mais valiosa e mais preciosa que você tem na vida. Não existe outra vida. Não existe outro tempo, a não ser para o Espiritismo. E eu honro e respeito quem acredita nisso. Mas depois dessa aqui, não tem outra. Se você tiver que viver, você vai viver essa. Hoje mesmo eu vejo pessoas, por exemplo, e aqui vai uma observação para você, uma tomada de consciência para você. Eu vejo pessoas que tiveram a oportunidade de estar com pessoas tão incríveis e não tiveram porque não era a sua prioridade naquele momento, e depois que a pessoa morreu, essas pessoas vão no cemitério levar flores, vai colocar flores lá em cima do jazigo, lá em cima do túmulo. Por que você não escolheu trazer flor em vida? Por que você não escolheu honrar e respeitar em vida? Por que você não escolheu amar em vida? Levar flores depois, desculpa. Levar flores depois não vai adiantar de nada, porque só tá ali os ossos ou os bichos que estão lá embaixo da terra. Se tiver que trazer flor, traga flores em vida. Não adianta falar que ama e aborrecer. Não adianta falar que ama e maltratar. Não adianta falar que ama e desmerecer. Não adianta falar que ama e ler o livro Deus Pai. Não adianta falar que ama e andar com a Bíblia. Não adianta falar que ama e ir lá bater tambor. Não adianta falar que ama e ir lá querer receber mensagem do Espírito. Não adianta. Isso é hipocrisia. Ah, não, pô, tá tudo bem. Gosta de fazer isso, mas toma consciência. Fez isso enquanto teve vida? Porque depois que morreu não tem mais sentimento. Sentimento a gente tem aqui, ó, nesse tete a tete, nessa troca incessante que a gente tem. Depois que morreu, gente, não adianta. Parafraseando o cantor, trago flores em vida. Depois que morreu, não adianta você querer falar, poxa, a pessoa era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa incrível. Não adianta, a pessoa não vai conseguir te ouvir. Então, se você tiver que amar, e agora? Se você tiver que orientar, oriente agora. Se você tiver que corrigir, corrige agora. Tenha uma marca na vida das pessoas de algo que você orientou, aconselhou e que realmente teve uma mudança de mentalidade, uma tomada de consciência. E é o que eu sempre digo. Se você perguntar para alguém que está fazendo algo errado, se ela quer mudar, todo mundo quer mudar o tempo todo. Mas não é só sobre a mudança, é sobre quais atitudes você está tendo para mudar. Ah, meu relacionamento vai mal, mas o que você está fazendo para que tudo dê certo? Quais escolhas você está fazendo? Qual caminho você está trilhando? Ah, meu trabalho é um saco. Qual é a sua contribuição para que o seu trabalho se torne um lugar melhor?
Pô, meu filho está me dando trabalho. Qual é o tipo de orientação que você está dando para o teu filho? Qual foi a última vez que você sentou para conversar, para aconselhar? Ah, pô, mas eu já sentei mais de 1000 vezes, lavei a mão. Não! Se você desistir do teu filho, o mundo não vai desistir. As pessoas erradas que estão aliciando não vai desistir. Os maus exemplos não vão desistir. Então, a vida é sobre você persistir, mas persistir naquilo que você também acredita que vale a pena. Se você achar que não vale, você precisa colocar na balança. Quais são as consequências que isso vai te trazer? E é isso que eu tenho feito cotidianamente. Tem pessoas que eu já nem estou ligando mais, mas por uma escolha minha, e mais do que por uma escolha minha, por escolha delas mesmas. Se eu não sou prioridade na vida delas, não tem porquê elas serem prioridades na minha. Se não me convidam para se assentar à mesa, na minha mesa também não vai sentar. Se não me convidou para comer alguma coisa, eu também não convido. A minha tia, que mora no Ceará, ela tem uma frase que ela diz que eu acho super interessante, que ela diz o seguinte: se a Liga me liga, eu também ligo para a Liga. Se a Liga não me liga, eu também não vou ligar para a Liga, gente. Ou seja, priorize, aprenda a priorizar quem te dá prioridade. Se você me ligar, eu vou te ligar. Se você me der presente, eu vou te dar presente. Se você disser que me ama, eu vou dizer que te amo. Se você disser que está comigo no teu momento mais difícil, eu vou estar com você. Mas se você não expressar, não me mostrar com atitude que você vai estar ali quando eu precisar, que você vai me abraçar, que você vai me apoiar, vai me dar um ombro amigo, desculpa. Você não vai encontrar em mim alguém que você vai ter todas essas qualidades. Durante muito tempo, eu fui essa coluna para muitas pessoas, que hoje passam por mim e fingem que nem me conhecem. Mas sabe o que eu penso? Azar é delas. Elas perderam a lealdade e a fidelidade de alguém que é um cara top. Não porque sou eu, mas porque eu escolhi ser essa pessoa, para estar ali. Não só quando vier a primavera, mas quando vier o outono, quando vier o inverno, mais ainda. E quando vier o verão. É estar ali em todas as estações. É dizer, eu estou com você e realmente eu estar com você. E não eu pular do barco quando você mais precisar. Quantas pessoas já pularam do teu barco? E você insiste em trazer para a tua vida. Quantas pessoas te viraram as costas e você insiste em ficar parecendo um bobalhão, uma bobalhona, servindo essas pessoas como se elas merecessem ser honradas. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Faz sentido isso para nós? A gente ficar servindo quem não nos serve de nada? Ah, Felipe, você só serve as pessoas por interesse? Não e sim. Todo mundo quer estar perto da gente porque a gente tem alguma coisa para oferecer. Então quer dizer, só eu posso dar alguma coisa e as outras pessoas não vão me dar nada em troca? Eu vi uma frase hoje muito interessante que diz o seguinte: não dê de graça o que as pessoas pagam para outras. Elas não pagam para você, mas quando precisa, pagam para outra. Pô, você sabe fazer a sobrancelha. Ah, mas você não está perto. Fulana, eu fui lá no salão do Zé Carlos, tá? Mas você sabe fazer. Por que você não fez? Ah, mas eu paguei pro Zé Carlos. Entende? Pagou para outra fazer, por que não paga para você? Porque você está sempre servindo, você está sempre sendo útil, você está sempre à disposição. O Luquinhas colocou aí, essa doeu. Machuca mais cura, Lucão. Machuca mais cura. São verdades que as pessoas não vão falar pra gente. Talvez o nosso pai, a nossa mãe, os nossos melhores amigos, talvez essas pessoas não vão falar pra gente. Mas essa é a realidade. Porque a gente sempre serve o tempo todo. Mas uma via de mão única, você sempre serve todo mundo e ninguém nunca te serve, talvez fica mais fácil se você caminhar sozinho. Eu sempre falo aqui para vocês, muitas vezes eu tenho uma empresa, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa de treinamento. E muitas vezes eu me conectei, lidei com pessoas que não queria que eu fosse na empresa delas dar o treinamento de graça. Mas quando foi para fazer com outras empresas, tiveram que pagar. Ou seja, então quer dizer, eu vou ser útil para oferecer o meu trabalho de graça? Mas as pessoas estão pagando para as outras fazerem o mesmo trabalho que eu? Não. Algo de errado não está certo. Eu preciso tomar consciência de que antes de amar qualquer pessoa, de amar qualquer organização, eu amo a minha empresa. A minha empresa, além de fazer a diferença na vida das pessoas, ela movimenta o mercado financeiro também. Então, pera, eu preciso compreender que, talvez, se é uma organização que não tem um recurso muito alto, tá tudo bem eu colocar um valor, né, mais acessível. Mas de graça não. De graça não mais. Fernandinho colocou. E como fomos de graça? Muitas vezes. Nós pagávamos para ir nos lugares.
Entende? E hoje essas empresas pagam para outras empresas. Então, quer dizer, se quando eu fui de graça, essas pessoas não me honraram, agora que elas estão podendo pagar, não vão honrar mais ainda. É pior. Então, quer dizer, eu já aprendi a me valorizar. Quer que a minha empresa vai dar treinamento? Beleza, o valor é esse. Quer, não quer? Beijo, meu lindo, minha linda. Segue adiante, porque tem outras empresas que vão me procurar, vão se conectar a mim, vão ver o meu trabalho, vão validar o meu trabalho e mais do que todas essas coisas. Não é só validar o meu trabalho. Eu trabalho com desenvolvimento de performance. As empresas que perderam o meu trabalho, a minha palestra, os meus treinamentos, meus e da minha equipe, realmente para elas foram uma perca. Porque nós entregamos conteúdos riquíssimos. Pergunta para os meus alunos que estão aqui na live. Pergunta para os outros professores que estão aqui na live. Então, não é fácil e nem vai ser. Para eu construir a carreira sólida que eu tenho hoje, de ter a oportunidade de ter dado aula no Instituto Ser Mais, de ser professor convidado do Instituto Ser Mais, professor convidado de honra do programa, do projeto Jovens do Brasil, da Luísa Helena Trajano, convidado de honra para dar aula no projeto Jovens do Brasil dentro da Unilever, dentro do Compre Agora, dentro do iFood, do Albert Einstein, dentro da Movida, dentro da 99 e de tantas outras organizações que eu tive a oportunidade de dar aula. E se você olhar, você vai, só empresa top of mind. Mas nem sempre foi assim. A minha carreira não foi alguém que olhou e eu nem nasci herdeiro, tá? Eu sou herdeiro de uma graça divina, dos céus, de Deus. Aqui na Terra, os meus pais não foram milionários, mas eu vou me tornar. Aguarde, conte os dias. Resumo da ópera. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que batalhar muito. Eu tive que trabalhar e honrar cada compromisso. Então, como a Lucy Meire sempre diz, quem tem história, respeita a luta. Então, respeita a minha história, respeita a minha luta, que eu vou respeitar a tua história, vou respeitar a tua luta. Não permita que as pessoas deem valor num trabalho que é teu. Se é teu trabalho, é você que sabe o preço que você tem que cobrar. Não são as outras pessoas. Bom, se quiser bem, se não quiser, eu sinto muito, mas essa oportunidade não é para você. Simples assim. Então chega, gente. Chega da gente dar as coisas de graça. As pessoas usufruem, consomem das nossas coisas, mas não compra uma bala. Não compra um brinde que você leva. Não compra uma coisa que você oferta. Mas de um estranho, compra uniforme. De um estranho, compra body splash. De um estranho, compra joia. De um estranho, compra relógio. De um estranho, compra pulseira. Mas não incentiva o amigo. Não incentiva quem está dentro da tua própria casa, quem está do teu lado, e vem pagar de gatão, de gatona, de lindinho, de lindona, lendo a Bíblia. Você está aprendendo a Bíblia errado, meu amigo. Vem ler Deus Pai, lê o Deus Pai todo santo dia, mas não muda de atitude, não muda de pensamento, não está servindo de nada. Vai à igreja, vai ao candomblé, vai ao espiritismo, vai a tudo quanto é lugar e não muda de atitude, desculpa, de verdade. Não está valendo de nada. Se você está buscando a tua religião, a tua Bíblia, teu livro, teu café com Deus Pai, seja o que for a tua busca, se isso não fizer com que você mude de atitude e tome decisões mais assertivas, desculpa, eu quero convidar você a reavaliar a rota. Fazer igual o Uber, ou 99, quando pega o caminho errado. O programa não pergunta, você quer recalcular a rota, fulano? Você quer recalcular a rota, ciclano? Ele recalcula a rota e faz você retomar o caminho. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Vamos lá. Vamos retomar a rota da sua própria vida. Você foi chamado para governar? Então, vamos lá. Pega a rédea. Filtra tudo isso. Traz as pessoas que você quer que esteja do teu lado para te potencializar, para te trazer crescimento, para te trazer evolução. O professor JP está aqui. Fernandinho está aqui. Quantas vezes a gente sentou para conversar? Quantas vezes eles me aconselharam, disseram, Felipe, você pode ver essa coisa aqui de uma forma diferente? Muitas vezes eu relutei, porque eu tenho vergonha na cara, e eu não tenho vergonha de falar que muitas vezes eu relutei para não fazer o que eles estavam dizendo. Eu não sou uma farsa, não. Eu também já passei por isso. E eles diziam, Marconato, olha isso aqui de uma forma diferente, vem por esse lado aqui. Não, porque eu não queria ver, eu sabia, mas eu não queria seguir. E aí, quando eu parei para tomar consciência, quando eu filtrei, eu disse, aquilo que o professor JP falou, ele tem razão? Não é aquilo que a Claudinha falou, ela tem razão? Não é que aquilo que o Fernandinho falou, ele tem razão? Por quê? Porque são pessoas que querem me ver evoluir.
São pessoas que estão investindo não financeiramente, num capital financeiro, mas estão investindo em alguém que não só tem potencial, mas que sabe que vai para a prática, que se falar que vai alcançar, alcança. Então, vamos lá. Olha o que o Fernandinho está falando. Até para senadora na chuva nós já fomos, para governador, para deputado e para tantas outras pessoas. Para tantas outras pessoas. Então, observe os sinais. Observe as pessoas que você quer ter do teu lado. Faz o que o professor JP acabou de colocar aqui. Filtra. Em qual grau de potência você quer chegar? As pessoas que estão à tua volta podem te levar. Se você for sozinho, você pode chegar e demorar um pouco mais. Mas se você tem pessoas que podem agregar os valores delas junto ao seu, vocês vão virar um avião, um jato, um foguete. E por que a gente está deixando isso escorrer pelo dedo? Tem um livro chamado Sociedade Líquida. Por que a gente está deixando isso passar, gente? As nossas relações já não são mais relações sólidas. As pessoas estão trocando de amizade, estão trocando de relacionamento, estão trocando de trabalho como se estivessem trocando de qualquer coisa. Então observe isso. Vamos ter uma vida sólida, buscando conhecimento, entendendo que a educação é a maior, sempre será. A educação sempre será a maior ferramenta de transformação social do planeta. Por que a gente está vendo essa briga toda dentro da política? Porque as pessoas não têm consciência social. A única consciência social das pessoas que estão na política hoje, dentro do cenário, é de olhar o próprio umbigo. Não é olhar para o bem comum, o bem da humanidade. Não é ver todo mundo bem. Aí todo mundo reclama, fala, pô, mas o café tá caro, o açúcar tá caro, não sei o que lá tá caro. Tudo isso tem a ver com quem você escolheu para governar, ou com quem você não escolheu, porque se você não foi votar, tudo isso que está acontecendo também tem a contagem do seu voto. A sua omissão causa isso. A nossa omissão muitas vezes causa isso. Então, peraí. Qual é a minha parcela de culpa votando ou não votando? Somos culpados. Somos culpados. Primeiro de tudo, é ter a consciência social de que nós somos culpados. O país está do jeito que está, por quê? Porque nós somos omissos muitas vezes. As pessoas falam, não, mas a corrupção é o mensalão, a corrupção é o desvio da merenda, a corrupção tudo bem, a corrupção é tudo isso, mas a corrupção ela não começa grande, ela começa pequena. Sabe quando você fura a fila do coleguinha? Lá no supermercado? Lá na escola? Sabe quando você fura a fila do coleguinha? Tudo isso, a corrupção... Ah, pô, não, mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Sabe por que seu problema se torna grande? Ele começou pequeno, você não deu atenção. Sabe por que teu relacionamento está descendo a ladeira? Porque você não deu atenção. E aí é difícil alguém que está dentro da tua casa falar isso para você quando você não quer ouvir. As pessoas até falam, mas é a forma com que falam. Lembra da comunicação? Que o professor JP junto com a Andréia estava falando agora há pouco, a comunicação não violenta? A forma com que a gente se dirige às pessoas diz muito sobre nós. Então vamos observar. Vamos observar que é possível a gente mudar de caminho, de rota, mas começando por aqui, ó. Mudança de mindset, mudança de mentalidade. Nós precisamos ter a habilidade de ouvir. E eu estou dizendo isso com prova social de que eu mesmo, quando eu aprendi a ouvir, eu entendi que era possível e sempre foi possível avançar e ir ainda mais longe. Olha quem chegou aqui, o querido mestre professor João Fabrício Brito. Um beijo no teu coração, Fá. Saudade de você. Então, gente, o Fá também é um ser humano incrível, gente. Foi um dos professores e mentores que me deu a oportunidade da minha vida. Você é luz, Fá. Amo sua vida de graça, cara. Então, o que acontece, gente? Dentro dessa construção, a gente precisa compreender que tudo está relacionado a quais pessoas nós iremos aliar o nosso propósito. Entende? O Fato aqui, ele é presidente, né? Um dos fundadores da Deck4, que é uma empresa fantástica. Já vou aproveitar para tietar. A Deck4 é uma empresa fantástica que forma tripulantes para embarcar em navios, para ter uma profissão, para acessar novos níveis de conhecimento. E eu me lembro que o Fá, ele tinha uma sede, né, uma célula dentro do Instituto do Neymar, e foi esse cara aqui, da Deck4, que me levou para palestrar dentro do Instituto do Neymar. Me oportunizou essa grande oportunidade. E hoje tem uma baita de uma empresa, que tem vários cases de sucesso. Os alunos que tiveram a oportunidade de participar do treinamento da Deck4 foram meus alunos também,
e hoje estão indo para visitaram mais países do que eu. E olha que coisa linda. Não que eu não vá visitar outros países, mas a intenção de todo educador, de todo professor, de todo mentor, é que os alunos nos superem. Eu quero que eles avancem, que eles evoluam, e é isso. Esse é o meu propósito, é alavancar pessoas. Mas através do quê? Da maior ferramenta de transformação da humanidade, da educação, da tomada de consciência. Imagine, o cara sai da formação, passa por um processo seletivo rigoroso e é orientado durante toda a formação da DEC4 para chegar lá capacitado, gabaritado, para poder ter sucesso. E tem, porque é uma escolha. Pessoas em situações de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade social, que encontram uma empresa como a DEC4, que é uma empresa séria, uma empresa comprometida socialmente falando, e tem compromisso com pessoas, não é só com o capital que a empresa gera. É mais do que isso. A missão da DEC4 é para além disso. E é um projeto que verdadeiramente eu acredito, porque eu tive a oportunidade de estar lá, de visualizar, de vivenciar. Então você entende que as pessoas que te cercam têm tudo a ver com os lugares que você vai atingir. Pega essa chave aqui que é muito forte. Pega essa chave aqui que é muito forte. Você tem noção disso? Ó, o professor JP colocou, realizei há pouco uma live sobre CNV. Luquinha, vale super a pena você conferir. Ô, professor Jota, o Lucas, ele foi meu aluno lá em Campinas. Olha que coisa maravilhosa. Então, gente, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Você é quem você é você é parte das pessoas que estão na tua casa, das pessoas que você escolhe para estar do teu lado, das pessoas que você se relaciona. Então, Dale Carnegie, ele traz sempre o seguinte, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele traz sempre o seguinte, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, quais pessoas você vai escolher conviver? Observe isso. Preste atenção nos sinais. São pessoas que vão te levar para um novo nível, um novo patamar, ou são pessoas que não estão nem aí para a vida? Tem um monte de pessoa que está dando conselho construtivo e não construiu absolutamente nada. Não fez nenhuma busca, não tem nenhuma história de êxito, mas quer aconselhar. Toma cuidado. Toma cuidado porque tem muitos gafanhotos desses que está tentando fazer o quê? Entrar na tua lavoura para contaminar a tua semente, o teu trigo, a sua busca. Sempre vai ter pessoas da tua família tentando te desanimar, pessoas de dentro da tua casa tentando te menosprezar, ou achar que porque você está mudando de ambiente, você está se achando todo se achando todo tal. O problema é deles. Segue sua jornada, segue seu caminho. Se eu fosse depender das pessoas que me aconselharam, e que me aconselharam no sentido de, será que vai chegar? Será que vai conseguir atingir alguma coisa? Será que vai conseguir alguma coisa? E eu estou falando isso, gente, não é só dentro de casa, não. Nos ambientes corporativos nos quais eu tive a oportunidade de integrar, eu sempre falava para as pessoas, olha, eu ainda vou ter uma empresa de treinamento. As pessoas riam da minha cara. Mas você, aí o que eu fiz? Comecei a me especializar. De domingo a domingo, trabalhando e treinando, trabalhando e treinando. Tem uma especialização de classe de barras, estou indo. Tem uma especialização do Sebrae, estou indo. Tem uma especialização do CNV, estou indo. Tem uma especialização no Instituto Cash, estou indo. Tem uma especialização no acelerador, estou indo. Tem uma especialização lá no IBC, estou indo. E aí eu fui buscando. Então hoje, eu me tornei um empresário, não foi por acaso. Foi o acaso, sabe? Carta do acaso bem marcado. Não foi nada disso. Foi uma busca. Foi noites mal dormidas, foi muitas vezes indo para os cursos sem ter R$1 no bolso, só tinha o dinheiro da condução. E quando não, sabe o que eu fazia? Comia bolacha de água e sal. Hoje eu consigo ir num restaurante top. Hoje eu consigo pedir, um Uber Black. Hoje eu consigo estar em vários lugares, mas nem sempre foi assim. Hoje eu consigo. Mas a parte que eu passei fome, eu não posso pular. A parte que eu passei necessidade, muitas das vezes fui dormir com a barriga cheia d'água, eu não posso pular. A parte que quando chovia, molhava todos os móveis da minha mãe, a gente muitas vezes dormia na beliche em cima, e a minha mãe dormia de pé com os pés na água, eu não posso pular. Eu honro e respeito cada fase que eu tive a oportunidade de passar. Para que hoje as pessoas não queiram dar pitaco na minha história e nem querer saber mais da minha história do que eu mesmo. Você não vai saber. Se você não esteve comigo na minha pior fase, você não tem legitimidade, não tem autorização e nem autoridade para querer invadir a minha história, contando com a sua visão de mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem um monte de gente hoje,
querendo fazer isso também na sua história, querendo falar coisas ao seu respeito que não condiz com aquilo que você vivenciou. Então, vamos tomar consciência. A história é tua, é você que sabe contar. As pessoas que vieram depois. Elas pegaram a história no meio do caminho. O que elas acharem é problema delas, não é seu. Então vamos tomar consciência disso. Vamos tomar consciência de que a gente não pode apagar e nem desmerecer a história de seu ninguém. Porque todo mundo sabe o que você e eu fizemos no verão passado. Só que isso não é um problema nosso mais. Porque se passado fosse bom, a gente teria ficado lá, não estaríamos no momento presente. É daqui para frente, meu lindo, minha linda. É daqui para frente que você vai construir. É a partir dessa nova tomada de consciência. É a partir desse novo antídoto para os venenos que você já passou. Você já evoluiu, você já é alguém grande. Então por que você vai ficar se apequenando para caber no mundo dos outros? Vamos tomar consciência de que nós precisamos governar a nossa própria vida. De que nós precisamos governar a nossa própria história. Chega de entregar essa responsabilidade ou terceirizar tudo isso. Chega, já deu. Que show da Xuxa é esse? Que show da Britney 1, Britney 2 é esse? Chega, acabou. Acabou. Coloque pessoas no congelador que precisam ser congeladas. Coloque pessoas na geladeira que precisa ser gelada. Mas corte da tua lista de prioridade quem te cortou. Quem não te dá prioridade. Desculpa. Essa é a realidade. Se não sabe o que vai acontecer, você vai sofrer. Você vai sofrer por quê? Vai sofrer como eu sofri muitas vezes. Quantas campanhas de vereadores, de senadores, de prefeitos, de deputados eu trabalhei? Quantas e quantas? Sabe o que eles fizeram? Fingiram que nem me conhecem mais, mas eu trabalhei toda a estrutura de comunicação de governador. O governador do estado de São Paulo. Não vou falar o nome dele por uma questão ética, comigo mesmo, porque por mim eu falaria. Já trabalhei para deputados que hoje fazem conta de que nem me conhecem, mas está tudo bem. Eu adquiri experiência, subi e potencializei meu nível de conhecimento, porque até nisso, a presença desses caras que hoje fingem nem me conhecer foi fundamental para que eu me tornasse quem eu me tornei hoje. E além disso, não foi de todo ruim, tá? Já trabalhei para vereadores, como Rodolfo Despachante, posso aqui falar, que foi um cara sensacional, um dos seres humanos, um dos parlamentares mais incríveis que eu conheci na Câmara dos Vereadores. Me deu a oportunidade de ser cerimonialista oficial da Câmara Municipal. Me deu a oportunidade de ser cerimonialista oficial em todos os eventos que ele fazia na Câmara. Me deu a oportunidade de treinar a equipe de comunicação e de estratégia dentro da Câmara Municipal, dentro do gabinete dele. Mas é um cara visionário, um cara futurístico. Tive a oportunidade de trabalhar com esse ilustre ser humano. Pessoas ilustres, mas até aquelas que não foram ilustres, eu sou grato a Deus pela vida de cada um e de cada uma. Porque eles me ensinaram duas coisas. Me levaram e me elevaram a um novo nível de conhecimento, um novo patamar, mas também me ensinaram a como não ser. Observe que tem pessoas que vão entrar na tua vida para te ensinar como você não ser também. E essa é uma das maiores chaves que nós vamos pegar hoje. Toma consciência disso. Tá tudo bem. Algumas pessoas são só de estações. Algumas vão estar com você no inverno, outras no outono, outras no verão, outras na primavera. Mas é sobre pessoas que estarão com você em todas as fases. É com elas que você pode contar. É com elas que você pode fazer uma aliança. É com elas que você pode potencializar o teu nível de conhecimento. Então, meu querido, minha querida, meu lindo e minha linda, vamos avançar, vamos evoluir, vamos fazer uma busca incessante pelo autoconhecimento, pelo que a professora Andréia fala a respeito do CNV, que é a comunicação não violenta. É você saber que a comunicação, ela é a chave para te abrir muitas e muitas e muitas e muitas portas. Assim como abriram para mim, na Câmara Municipal de São Paulo, no Senado Federal, na LESP aqui, na Câmara dos Deputados Estaduais, na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Câmara Federal, em Brasília. Tive a oportunidade de participar de vários congressos. Tive a oportunidade de participar de vários seminários, colaborando com conhecimento, montando estrutura. Até estatuto eu tive a oportunidade de aprender e entender como é que monta, compartilhar. Então, sabe o que eu quero dizer? Eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para todos os políticos que me deram a oportunidade de estar em seus gabinetes ou dentro dos seus níveis de conhecimento, dentro das mentorias. Sabe o que acontece?
Eu sou grato a todos vocês. Meu muito obrigado pelo período que permanecemos juntos. Meu muito obrigado pelas portas que vocês me abriram. Meu muito obrigado por me ensinarem a como ser e também, em algum momento, como não ser. Tá tudo bem. Com tudo a gente aprende. E sabe o que acontece? Tudo isso que eu aprendi, gente, eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de aplicar na minha empresa, de aplicar para os meus alunos, dentro dos meus projetos, dentro dos projetos nos quais eu estou como professor convidado. Inclusive, quero trazer para vocês em primeira mão que nós vamos lançar oficialmente, daqui a alguns dias, um movimento muito forte de juventude. Nós vamos tornar esse movimento o maior movimento do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Vocês vão perceber que tem pessoas incríveis, potências, dentro desse movimento. Inclusive, professora Andréia está super convidada. Professor JP também é nosso convidado de honra, embaixador. Então vamos juntos, vamos construir, vamos buscar, vamos parar de ficar se escorando na coluna dos outros com as desculpas que todo mundo está dando. A mudança que você quer, de mentalidade, de atitude, de ação, não está no outro. Não adianta você querer tomar veneno achando que os outros vão morrer. Essa mudança de vida está dentro de você. Essa mudança de atitude está dentro de você. Você é único e sempre será o único responsável por mudar a tua vida, por mudar a tua mentalidade. Tem uma frase do meu mentor, José Roberto Marques, que ele diz o seguinte: quem disse que não foi você para mudar a tua história de vida e mudar a história de vida da tua família? Talvez seja você, aquele que ninguém acreditou, aquele que ninguém deu nada, aquele que todo mundo achou que era o improvável, que não ia chegar no lugar nenhum. Nós estamos aqui, olha onde eu cheguei. Para contrariar as estatísticas. De quem disse que eu ia virar um traficante. De quem disse que eu ia virar ladrão. Sinto muito por vocês. Sinto muito. Não deu certo. Graças a Deus, me tornei um homem honrado. Me tornei um cara trabalhador. Hoje sou professor convidado. Tive a oportunidade, com muita honra, muita alegria, muito orgulho, de dar aula nas maiores instituições desse país, seja elas instituições legislativas, seja elas instituições municipais, ou seja elas projetos sociais de grandes empresas. Mas tudo isso porque eu escolhi remar contra a maré. E detalhe, alguém que sempre morou na comunidade, o cara improvável, que todo mundo olhava e falava, pô, esse aí não vai dar em nada, tô aqui para contar a história. Muitas dessas pessoas já nem estão mais, e que Deus o tenha onde quer que elas estejam. Mas sabe o que acontece? Eu entendi que eu não sou aquilo que os outros dizem que eu vou ser. Eu não sou a estatística ou vou ser medido pela régua de outros. Eu sou quem eu escolhi ser, eu sou as decisões que eu tomei, e mais do que todas essas coisas, eu sou grato primeiramente a Deus, mais do que tudo, sou grato à minha mãe, porque me conduziu, sempre mostrando que a educação transforma, que a educação muda a realidade. E mais do que todas essas coisas, além de honrar e respeitar Deus, além de agradecer, honrar e respeitar a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos, meus familiares, eu honro e respeito cada professor que passou pela minha vida, cada pessoa que me ensinou, cada pessoa que me apoiou quando eu era carregador de feira. Sabe aquele menininho que começou a trabalhar com 5, 6 anos e carregava a sacola na feira para poder ganhar um trocadinho? Eu quero agradecer a cada pessoa, a cada senhorinha que permitiu que eu levasse as suas compras nas suas casas. Eu quero agradecer a cada pessoa que me permitiu olhar os seus carros. Eu quero agradecer a cada cesta básica que muitas vezes levavam na nossa casa para a gente não passar necessidade. Eu quero agradecer, aproveitar aqui, muito emocionado, agradecer a Carol, que é filha de uma mulher que eu sempre amei a vida inteira, que é a Mayra, que foi a minha prima amada, que me levou pela primeira vez na vida, ainda pequeno, para conhecer o teatro. Ela já não está mais aqui no meio de nós. Mas eu quero honrar e respeitar aqui na presença da filha dela, que também se tornou uma pessoa incrível, maravilhosa, que daqui a uns dias vai casar. Tem uma vida honrada, é uma mulher honrada. Eu quero agradecer a cada um de vocês por escolherem estar aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês por buscar essa transformação e dizer que vale a pena. Vale a pena porque a educação transforma. A maior ferramenta, eu não me canso de dizer. E quando eu não mais estiver aqui, alguém que passou pela minha sala de aula vai lembrar do que eu disse hoje aqui. A maior ferramenta de transformação da humanidade foi, é e sempre será, abaixo da nossa fé, a educação. A educação transforma. A educação liberta.
A educação, ela faz você tomar uma nova expansão de consciência. Ela faz você mudar de outros níveis. Então, para finalizar, eu quero convidar você a refletir numa coisa. Talvez, até o dia de hoje, você tem louças incríveis, pratos incríveis, colheres incríveis, talheres incríveis, até taças incríveis. E você deixa para usar isso só nas ocasiões especiais. E talvez você nunca parou para pensar nisso, mas eu preciso fazer você refletir a respeito. Muitas pessoas no dia de ontem deitaram as suas cabeças no travesseiro e talvez essas pessoas acreditavam que chegaria um momento especial e elas poderiam usar essa taça, esse prato, esse copo, esse talher. E não vão poder mais. E já não estão mais aqui. E quantas vezes a gente separa os melhores talheres para as visitas, né? A visita come no melhor prato. A visita come, toma na melhor taça. A visita come com o melhor talher. E a gente não honra as pessoas de dentro da nossa casa. Que a gente possa tomar consciência de que hoje nós estamos. E que daqui a pouco a gente sabe que a nossa caminhada aqui, a cada dia que passa, ela vai chegando ao seu final. Então, valorize as pequenas coisas. Valorize o abraço, valorize o carinho, valorize a atenção, valorize o respeito, valorize alguém que te ouve, alguém que te dá o ombro amigo, alguém que te orienta. Eu digo sempre que o ser humano que eu me tornei hoje tem tudo a ver com as pessoas que me orientaram. Com os professores incríveis que eu tive na vida, com a Mayra, que já não está mais aqui, mas a Carol está, a Karina, elas estão aqui. E tudo isso marca a vida da gente. Então, que nós possamos tocar a vida das pessoas de uma forma positiva. O mundo vai mal, a gente sabe disso. Mas que a gente seja uma pontinha de esperança para a vida daqueles que talvez estão perdidos, né? Eu estava vendo a história do Whindersson Nunes, né? Acompanho. E ele foi buscar um refúgio, né? Pediu para se internar porque não estava bem. Quando alguém disser para você que não está bem, não é para você dar risada, não é para você desdenhar, não é para você achar que é brincadeira. Porque a depressão, a crise de ansiedade, o desespero, ele existe. E às vezes tem pessoas que já não estão mais no meio de nós e quantas vezes essas pessoas tentaram chamar nossa atenção e a gente não percebeu. Estava conversando com uma pessoa muito próxima essa semana e ela estava contando que um sobrinho do marido dela, infelizmente, cometeu suicídio. E às vezes a gente acha que só precisa falar isso no Setembro Amarelo. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental. A gente precisa parar para pensar se nós não estamos, de alguma forma, abusando da mentalidade, da sanidade mental das outras pessoas. A gente precisa tomar esse cuidado. Então, eu quero convidar você a tomar consciência disso. Não espere a pessoa não mais estar aqui para você levar flores, para você dizer que ama, para você abraçar, né? Ah, pô, dia dos finados. Não adianta levar flor lá pro cemitério. Só não faz lá. Quantas oportunidades a gente perdeu tendo a pessoa em vida? Então, vamos tomar consciência disso. A gente não vai se escorar em só dizer que o mundo já vai mal. Isso a gente já sabe. Mas o quanto a gente pode ser bom nesse mundo que vai mal? Dá trabalho? Dá trabalho. É difícil? Muitas vezes é. Quando meu aluno chega em sala de aula e muitas vezes assistente social fala, olha, esse aí acho que já não tem mais jeito. Eu falo, manda para minha sala. Porque eu ainda acredito. Enquanto houver vida, há esperança. Há esperança para o teu marido sair das drogas, do álcool. Há esperança para o teu filho mudar de vida. Mas continue insistindo. Continue insistindo nele. Pô, meu filho dá muito trabalho, tá tudo bem. Continue insistindo nele. Não desiste, não. Porque se a gente desistir, o mal não desiste. O mal não desiste. Não desiste de você, não desiste da tua fé,
não desiste da tua vida, não desiste dos teus sonhos, dos teus planos. Muitas coisas do que eu tenho vivenciado hoje tem tudo a ver com eu não desistir. Ninguém sabe quantas vezes eu chorei. Ninguém. Como eu falei para vocês, já passei fome. Comi muita bolacha de água e sal. Hoje eu posso comer no Terraço Itália, mas nem sempre foi assim. Então, julgue menos as pessoas, como a Claudinha está colocando aqui. Julgue menos a dor do outro. Se você não puder ajudar, por que você vai atrapalhar? Segue seu caminho, sua jornada, vai ser feliz do teu jeito, da tua forma. Então, meu muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Eu me sinto completamente feliz por estar vulnerável, porque esse sou eu. Não tenho vergonha de vir aqui, contar minha história e falar aquilo que eu sei e chorar, porque se Jesus chorou, quem sou eu? Eu também choro. As coisas, para mim, nem sempre são fáceis. E não é que as coisas ficam fáceis. É que à medida que vai passando o tempo, a gente vai adquirindo um novo nível de conhecimento e a gente vai aprendendo a se tornar uma fortaleza. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes eu me vi no chão, prostrado. Muitas vezes o único consolo que eu tinha era Deus. E eu falava, eu só preciso te ouvir. Só preciso da tua voz. Isso está relacionado àquilo que eu acredito, à minha crença. Mas transforme minhas palavras de forma que faça sentido para você. Então, talvez essa mensagem é para você que entrou aqui, achou que não tinha mais jeito, que nada ia mudar. E eu quero trazer para você essa palavra de vida, de esperança, de transformação. Eu quero dizer para você que é possível. Eu estou aqui, eu cheguei. Você também vai chegar. Não é que vai ficar fácil. Não vou mentir para você. Mas é você que vai se tornar cada vez mais forte. E você não precisa ser a Mulher Maravilha e nem você precisa ser o super-homem. Ser a Mulher Maravilha dá muito trabalho. As pessoas te acharem sempre maravilhosa, uma fortaleza, achando que você não passa dificuldade, que você também não chora, que você também não se magoa, que você também não se entristece quando você ouve palavras. Ser forte também dá trabalho. Gostoso a gente vir aqui mostrar a nossa vulnerabilidade, que é para as pessoas entenderem que a gente também é ser humano, que a gente também é de carne e osso, que aqui dentro bate um coração que também fica machucado, magoado, ferido por ações, por atitudes, por palavras, mas que tá tudo bem. É só um dia não tão bom. Foram só algumas palavras não tão boas. Que daqui a pouco vai melhorar e amanhã é um novo dia. Amanhã vai ser melhor ainda, amanhã tem uma nova esperança, amanhã tem um novo rumo, amanhã tem um novo caminho, amanhã tem uma nova porta de emprego, então não se desespere. O que é teu vai encontrar caminho de chegar até você. As portas vão se abrir. Não se desespere, porque talvez você bateu em uma porta, levou um não, continua, persista, insista, não desista, é como eu falei para vocês. Quantos vereadores eu trabalhei em campanha? Quantos governadores, prefeitos eu ajudei? Aqui do estado, do município de São Paulo e de outras cidades também. É só você olhar aqui no meu story. Vocês vão ver o tanto de deputados, prefeitos e senadores e ministros que eu tive. Então, entenda que a educação, além de transformar, ela vai te abrir muitas portas. Mas continue perseguindo e persistindo nos seus sonhos. Continue acreditando nos seus projetos, ainda que ninguém acredite. É como eu sempre disse. Todas as vezes que Deus me dava um sonho de algum projeto, eu tinha duas coisas. Primeiro Deus e depois a minha força de vontade. E por isso hoje eu me tornei um empresário. Por isso hoje eu me tornei um terapeuta. Por isso hoje eu me tornei um professor. Por isso hoje eu me tornei um especialista em comportamento. Por isso hoje eu construí a minha organização que é sólida, a minha empresa que é sólida. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes eu fiz de graça para pessoas que podiam pagar. E hoje elas pagam para outras pessoas e não para mim. E está tudo bem. Isso diz mais a respeito delas e é sobre elas. Por que eu dei aula no Instituto do Neymar? Por que eu dei aula no programa Jovens do Brasil? Por que eu dei aula no Instituto Ser Mais? Por que eu fui professor na Unilever do Brasil? Por que eu dei aula no Compre Agora? Por que eu dei aula para o iFood? Por que eu dei aula no Albert Einstein? Por que eu dei aula para o 99? Por que eu dei aula na SoulCode? A SoulCode é a maior escola de marketing do país? Por que eu dei aula nas maiores organizações? Tudo isso porque eu compreendi que a humildade abre portas, a educação abre portas, as conexões que você faz abrem portas. E mais do que todas essas coisas, é a tua fé que te guia, que te rege. É a tua própria capacidade. É a capacidade de você entender que você é incrível,
Você pode ir além e o poder também lhe será dado. Mas é você nunca esquecer que é sempre sobre pessoas. Não é só sobre dinheiro. O dinheiro é consequência do seu trabalho. O dinheiro é consequência do que você faz. Mas não existe nada além, nada mais incrível, nada mais maravilhoso do que você se conectar com pessoas que têm propósito, que têm missão de vida, que querem construir uma história, que querem deixar legado. Então, eu quero convidar você nessa noite, já finalizando essa live, a não passar batido pela sua história e nem pela vida das pessoas. Que assim como os dias não tão maus são propagados e as notícias não tão boas são multiplicadas, que nós sejamos multiplicadores das boas novas, que nós sejamos multiplicadores do bem. Vamos juntos comigo nessa jornada. Eu quero, mais uma vez, agradecer pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da tua presença, por todos vocês escolherem estar aqui comigo nessa noite. Quero dizer que é uma honra. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te faça companhia sempre. Quero convidar você a também acessar o meu canal lá no YouTube, Felipe Marconato. Não esqueçam de se inscrever. Todas as segundas-feiras, às 8 e 7 da noite, nós publicamos live lá. Então você é o meu convidado especial. Quando você chega lá, não esqueçam de se inscrever, não deixa de ativar o sininho para que o YouTube consiga entender e compreender que ele precisa entregar a nossa mensagem para mais pessoas. Se você fizer assim, naturalmente você muda a minha vida e nós juntos formamos uma corrente de transformação para também alcançar a vida de mais pessoas. Meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela tua presença e se Deus quiser, daqui para os próximos dias, a gente volta com uma nova live, com um novo tema e com convidados especiais. Carol, meu beijo no teu coração, meu amigo Ícaro, um beijo no seu coração. Mestra Andréia, querida, meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da tua presença, obrigado por nos fazer experimentar a live incrível sobre o CNV, que é a comunicação não violenta. Se vocês que estão aqui comigo puderem, eu peço gentilmente que vocês né, essa corrente de transformação. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês mais uma vez. Que Deus te guarde, Deus te abençoe, te faça companhia. E um restante de semana incrível, bacana e extraordinário. Um beijo no coração, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a você agora, que vai assistir essa live daqui a pouquinho, seja no metrô, seja no ônibus, ou aí no seu trabalho, dentro da tua guarita. Quero agradecer a você que vai ver essa live de madrugada, seja no seu ambiente de trabalho ou em qualquer lugar. Ter a tua presença aqui comigo é sempre uma honra, é sempre uma alegria. Por isso eu quero também dizer para você que eu te honro, te respeito e te reconheço. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite, até mais. Tchau. Bye.